divulgada. E hoje aqui no Caderno Regional nós vamos conversar ao vivo com o médico Marcelo Bendac, que é presidente da Sociedade Latino-Americana de Uro-Oncologista. Assim como o novo ministro da Saúde, Nelson Taik, o Dr. Bendac também é oncologista e vai falar sobre sua expectativa com o novo ministro e também sobre os principais temas relacionados ao coronavírus. Boa noite, Dr. Bendac. Obrigada pela sua presença aqui nessa noite no Caderno Regional. Boa noite, Jamile. Eu que agradeço a oportunidade de trazer alguma informação diferente ao público, né? Vamos lá. Doutor, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é para o senhor avaliar e qual é a sua opinião dessa troca de ministro, até por ter acontecido no meio da pandemia, e por ele ser um médico oncologista, assim como o senhor, não com experiência em gestão pública. Como que o senhor avalia? Eu avalio com bons olhos. É pena, naturalmente, a troca de qualquer ser humano numa posição tão importante. A missão que o Dr. Nelson, nosso colega, tem é muito grande, é muito importante, mas acredito que estamos todos ao mesmo lado, ou seja, ao lado de preservar as vidas, ao lado de manter a saúde das pessoas no seu número máximo e na sua expressão máxima. De modo que acredito o ministro tenha credenciais bastante importantes. Quando analisamos o currículo dele, verificamos essas capacitações, e ele agora, junto do governo, tem a possibilidade de receber toda a informação necessária para praticar o que é mais importante de todos os fatores, o bom senso e as medidas que podem ser reavaliadas no decurso do tempo, por exemplo. Quais medidas, no caso, o senhor acha que daria já para avaliar e serem reavaliadas? O isolamento, por exemplo, social, o senhor é a favor do isolamento de forma vertical? Eu sou mais favorável ao isolamento vertical. Nós temos que seguir um pouco também as considerações de pessoas muito ponderadas, como a Angela Merkel, da Alemanha, a Rainha Elizabeth, da Inglaterra, mas o fato é que o Brasil é muito grande, essa é uma vantagem, e o Brasil é um país de dimensões continentais. Eu acredito que temos que considerar a distribuição geográfica do número de pessoas doentes em relação à nossa, então, distribuição, em relação às cidades, em relação ao número de leitos, em relação ao número até de respiradores artificiais, se assim queremos colocar, porque vejo com um certo grau de cuidado e de necessidade de reavaliação na medida do tempo em que algumas cidades que não apresentam nem casos ainda, elas serem submetidas a um chamado lockdown completo, né, um fechamento completo de suas relações sociais. Isso poderá ter um impacto desnecessário na nossa atividade, até no nosso, vamos chamar assim, bem-estar físico e mental. Então, analisar a situação em relação à idade das pessoas de mais idade têm mais risco quando adquirem a doença, elas podem e devem ser respeitadas nessa condição, eventualmente respeitado o direito, se alguma pessoa de 70, 80 anos se reserva o direito de ficar em casa, né, não fique em casa, então essa pessoa pode fazer isso naturalmente, ela tem o receio e tem condições para isso, mas pessoas que porventura tenham menos idade e possam eventualmente contribuir no sentido social e até mesmo econômico-financeiro naquela estrutura em que vive, naquela cidade, ela poderia ter uma flexibilização dessa participação, ou seja, ela poderia se expor. Então, a função da idade e a função da geografia, né? Não é necessário, por uma cidade estar com um problema agora no momento de capacidade de atendimento, transpor isso a todas as cidades do Brasil. Essa é uma questão que tem que ser avaliada em função do tempo e de acordo com as condições que se apresentam. É importante também para a saúde mental das pessoas, eu acho, a flexibilização em atividades que possam utilizar ambientes muito saudáveis, como praias ou então parques, mas tudo com muito cuidado, porque, como diz Merkel, né, na Alemanha, muito tênue entre a contaminação pequena e grande, e disso depende a nossa disciplina, né?
Exatamente, a questão da disciplina. Doutor, e como funciona a questão dos assintomáticos? Os médicos dizem, alguns médicos dizem que 80% das pessoas podem já ter contraído o vírus e não terem sentido nada. Isso funciona dessa maneira? 80% poderíamos classificar dos assintomáticos e poucos sintomáticos, ou aqueles que têm uma pequena manifestação e nem sabem se seria mesmo o Covid que estaria por trás dessa manifestação. Isso pode acontecer, de modo que algumas famílias podem ter uma pessoa que tem mais manifestação e outra menos. Nós não temos ainda também elementos e marcadores que possam determinar como uma pessoa vai reagir a esta infecção pelo Covid. E por isso é que também resguardamos o direito daquele que queira se preservar, não sabendo como vai reagir. Mas é um fato bem conhecido que 80% podem ter muito pouco ou até mesmo ser assintomáticos. Aqui em nossa cidade é estimado que cerca de 15% dos profissionais de saúde tenham o Covid já presentes, já tiveram a infecção, mas muitos foram mesmo assintomáticos. Isso inclui até uma pessoa, uma médica da minha família, uma pneumologista, a doutora Lucy, que teve muito pouco sintoma e fez o teste recentemente, né, o teste do IgM e IgG, e verificou que já teve a infecção. O senhor está em Curitiba, né? Essa é a realidade de Curitiba. Essa é a realidade de Curitiba. Nós estamos ainda numa situação favorável, com uma possibilidade de atendimento ainda bastante grande, um número de leitos bastante ainda favorável, disponível à população, e dessa forma é uma situação completamente diferente que vive, por exemplo, aparentemente pelas informações, a cidade de São Paulo, o Ceará, Manaus. Então são questões que deveriam ser tratadas e precisam ser tratadas, acredito eu, pelo ministro da Saúde, de acordo com a geografia do país. Até como sendo também um país tão grande e profícuo, algumas medidas até de transporte em casos de superlotação de uma determinada cidade poderiam ser discutidas, mas naturalmente esse é um assunto que ficará para o ministro, né? Doutor, e qual a sua opinião sobre as medicações que vêm sendo testadas para a Covid? Doutor? Perdão, houve um corte. Agora estou ouvindo, desculpe. O senhor está me ouvindo? Minha opinião? Qual a sua opinião, doutor, sobre as medicações que vêm sendo testadas para a Covid-19? Sobre as medicações, o que nós podemos dizer é que temos a felicidade de não ser um país que foi atingido por primeiro, então alguns estudos estão sendo cada vez mais elaborados, apresentados, e podem trazer a nós informações antes de que o número de pessoas aqui contaminadas, infectadas, seja maior. Esses estudos têm que acontecer, são necessários e devem ser realizados dentro de um limite naturalmente absoluto do que se chama ciência e ética, né? É preciso que os estudos sejam éticos também do ponto de vista de aplicação e que pacientes que se desejem submeter a uma determinada forma de terapia também possam ter esse direito respeitado quando eles sabem quais sejam os efeitos colaterais que aquela medicação específica pode lhes causar. Então, sabendo dos efeitos colaterais e desejando um tratamento, mesmo com poucas evidências científicas, ele pode discutir isso e solicitar ao seu médico que faz o atendimento, né? E o senhor desenvolve pesquisas e estudos com médicos da Alemanha. Que tipo de pesquisa e estudos o senhor vem orientando, encabeçando? Nós temos, na verdade, uma empresa que faz a utilização da epigenética. A epigenética é uma área da medicina, a medicina humana, em que analisa principalmente a função do genoma, dos genes que nós apresentamos no corpo, e não somente a verificação de sua forma, de sua apresentação topográfica ou até de forma direta, ou seja, numa fotografia poderíamos ver quais são os genes que nós temos, mas não sabemos como que eles funcionam. A epigenética trata principalmente da função dos genes regulados por uma forma de atuação de um grupo chamado metil, a metilação, e a metilação pode então ativar ou desativar grupos genéticos. Uma das pesquisas que seria possível e queremos implementar para verificação
da resposta do ser humano em relação à infecção pelo Covid seria tentar analisar se temos diferenças epigenéticas na pessoa. Por exemplo, um grupo de pessoas que tem, vamos dizer, 60 anos e que evolui mal com a doença, precisa de intubação e tem desfechos indesejáveis. E outro grupo de mesmo número e doenças semelhantes no grupo A e grupo B, e que tenha, aos 60 anos, uma evolução boa, quase assintomática. Por que um grupo tem essa evolução e o outro tem uma evolução tão desfavorável? Isto pode estar ligado a esta questão do funcionamento dos genes, né? Então, essa pesquisa está também no nosso, vamos dizer assim, no nosso portfólio de realizações, para que a gente possa trazer informações disso. A epigenética é mais utilizada na área de oncologia, sobretudo naquela que atuamos, em câncer de bexiga e próstata, mas também temos essa possibilidade. Essa outra linha. Obrigada, doutor. Eu sei que teríamos assunto, porque é saúde, e teríamos assunto para conversar por um bom tempo, mas o nosso tempo realmente chegou ao fim aqui. Obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos, e vamos torcer para que a ciência nos ajude mais uma vez. Boa sorte ao ministro novo e que as decisões dele sejam bastante recheadas de bom senso, que é isso que precisamos todos. Muito obrigado. Obrigada. A edição de hoje fica por aqui. Se quiser entrar em contato conosco, o telefone é o 13-822-88219. Continue com a nossa programação. Um excelente feriado para você, fique em casa e até amanhã. Tchau.